Partido, o podcast das mulheres republicanas, hoje traz para você Igor Pinheiro, que traz pra gente um tema super interessante que tem que ser falado, tem que ser ensinado e as mulheres republicanas querem saber sim, porque para fazer a diferença no Brasil precisa falar disso. E o tema é Compliance Anticorrupção, não é isso? Seja bem-vindo, Igor Pinheiro. Obrigado a todos vocês aqui do Partido Republicanos e de fato nós viemos hoje falar sobre o Compliance Anticorrupção, que nada mais é do que a necessidade de uma estruturação administrativa no âmbito do poder público para a implementação de práticas voltadas para a prevenção e a repressão à corrupção. Hoje não basta ao gestor público dizer eu não roubo, eu não deixo roubar e por isso eu sou honesto. Hoje a legislação traz uma série de obrigações, tanto de capacitação como designação de pessoas baseada em gestão por competências e também a estruturação de processos de controle e auditoria para que o gestor possa minimizar ao máximo possível a possibilidade de atos de corrupção na sua administração pública. O movimento Mulheres Republicanas quer ensinar, é capacitação, é treinamento. Isso serve para mandatárias e para afiliadas. Mas quando a mulher se envolve com isso, há uma diferença? Se envolve na defesa contra a corrupção? A mulher, ela tem por característica própria do gênero, eu percebo, a determinação, a organização. Se nós formos olhar os dados estatísticos, os homens possuem, até por terem mais cargos, uma incidência de atos de corrupção muito maior do que as mulheres. As mulheres estão começando a ingressar agora no cenário político. Isto deve ser sempre estimulado ao máximo possível até que a gente tenha de fato uma equidade de gênero ou possibilidade desta equidade, mas quando as mulheres entram neste panorama, nós temos aí, na minha visão, a potencialização de uma gestão pública muito mais eficiente e proba. Um gestor público que quer ver zero corrupção na sua cidade, ele começa só pelo legislativo, pelo executivo, ou ele leva isso até a população também? O que você sugere? Qual a dica que você dá? Veja, não só eu. Os estudos internacionais, as convenções internacionais de combate à corrupção, das quais o Brasil é signatário, coloca, na verdade, um eixo, uma conjugação de fatores. É preciso que o gestor público tenha vontade, interesse, disposição de fazer determinadas providências voltadas para conscientização da população, capacitação dos servidores, criação de estruturas independentes dentro do poder público para fiscalizar o próprio poder público, isso que nós chamamos de controle interno, que temos os órgãos externos, Ministério Público, Tribunal de Contas, cidadãos, mas a Constituição também exige que o controle interno funcione de forma eficiente. Por outro lado, é necessário que haja a educação cívica, educação anticorrupção, isso está claro, por exemplo, na Convenção da ONU de combate à corrupção. Por que não, por exemplo, os municípios criarem secretarias anticorrupção? O combate à corrupção tem que ser encarado como uma política pública, não como palavras soltas ao vento, não como meros desejos. Nós podemos citar uma cidade modelo anticorrupção ou é utopia? É complicado eu falar, porque eu não conheço, né, as 5.570 municípios do país, e como promotor de justiça eu tenho uma vedação legal de fazer qualquer referência a situações que não estão sob a minha investigação. Então, a gente ouve falar de algumas cidades tidas como modelo, mas por vedação legal, não posso me manifestar. O que seria uma cidade modelo? Como seria? Cidade modelo, efetivamente, é uma cidade em que o prefeito escolhe os secretários com critérios técnicos, na verdade. Nós sabemos que há um componente político, né, na discricionalidade, na escolha, mas além do componente político, o gestor olha e diz, aqui na Secretaria de Educação, eu vou escolher alguém que tenha formação em educação, que tenha expertise, que tenha especialização, que tenha mestrado, que tenha, de preferência, mas não necessariamente, experiências anteriores, que tenha ficha limpa, que seja uma pessoa com resultados concretos, não só na vida pública, na vida privada.
Um gestor que prioriza, sobretudo, a realização de concursos públicos em detrimento dos cargos comissionados, das contratações temporárias, que muitas vezes funcionam como cabides de emprego, tanto como formas de pagar compromissos de campanha e também fazer o terreno para a eleição vindoura. Um prefeito ou uma prefeita que estrutura o órgão de controle, que faz concurso para a sua assessoria jurídica, porque quando nós temos servidores independentes, estáveis, isto possibilita que eles não se submetam aos caprichos e eventuais desmandos, quando as pessoas que não têm um cargo efetivo têm aí muito mais suscetibilidade de ceder aos desmandos. Como que um vereador, um deputado estadual pode agir em favor da anticorrupção? Como que o legislativo em geral? Porque nós falamos aqui de um gestor do executivo que escolhe ali os seus secretários com alguns critérios. Mas como que o legislativo pode fazer? O legislativo ele tem um grande campo de atuação. Primeiro, na edição de normas anticorrupção. Por exemplo, nós temos municípios como Brumadinho e outros que aprovaram há mais de uma década leis municipais dizendo: olha, acabou desculpe, o mandato de determinado prefeito, determinado gestor, empresas que tenham vínculos com aquele gestor não podem ser contratadas pelo município por até 6 meses, 1 ano. Leis que proíbem a designação de cargos comissionados de pessoas inelegíveis, isto é, fichas sujas. O legislativo tem o poder de criar inúmeras providências. Vamos inserir no currículo das escolas municipais um programa extra de educação anticorrupção, de valores éticos, morais, para as crianças virarem adultos comprometidos com a ética pública. Mas, além disso, o legislativo tem a sua outra faceta, que é a primordial, de fiscalizar os atos do Poder Executivo. O Legislativo é quem julga o Poder Executivo nos crimes de responsabilidade. Então, o Poder Legislativo tem, sem sombra de dúvidas, muito poder para agir na agenda anticorrupção. O que o cidadão pode fazer para ajudar na agenda anticorrupção? Em primeiro lugar, escolher votar em pessoas que tenham alguma ação concreta de combate à corrupção. Tenho curiosidade, na próxima eleição, de verificar se o candidato a deputado, candidato a senador, a governador, que está pedindo seu voto, tem alguma proposta concreta para o combate à corrupção? Porque nas últimas eleições, de fato, a agenda anticorrupção tem ficado em segundo plano. Em segundo lugar, é preciso que o cidadão faça valer os seus instrumentos de transparência. A Constituição Federal, as leis, permitem que o cidadão fiscalize praticamente tudo que é realizado no contexto da administração pública, salvo as situações excepcionais de sigilo. Então o cidadão precisa exercer essa fiscalização, ter curiosidade, porque às vezes o indivíduo que está lá no calor dos fatos, na ponta, que conhece a dinâmica, essa empresa é do amigo do secretário, é do irmão da secretária, e muitas vezes o promotor, a promotora da cidade não sabe. Denuncie. Hoje os órgãos de controle têm canais de denúncias anônimas, e isso potencializa, portanto, aí, a atuação anticorrupção. Quando você vê um movimento de mulheres, assim como o movimento Mulheres Republicanas, levando esse conhecimento para suas novas mandatárias, tem vereadoras e deputadas de primeiro mandato, assim como também tem parlamentares aí na reeleição. Como que você, como promotor de justiça, enxerga esse tipo de trabalho de um movimento de mulheres de um partido levar esse conhecimento a elas? Veja, eu não posso dar juízo de valor sobre atuações de partidos políticos, porque pela Constituição Federal nós temos uma vedação a qualquer atividade política partidária e juízos de valor positivos ou negativos podem ser interpretados dessa forma. Porém, o que eu posso dizer é o seguinte: hoje há um reclamo institucional e normativo para que os gestores públicos se capacitem. Inclusive, o Conselho Nacional do Ministério Público, agora em fevereiro de 2025, aprovou uma resolução, a 305, determinando que todos os membros do Ministério Público brasileiro fomentem e fiscalizem a implementação de programas de integridade dos municípios.
Então, toda ação, seja realizada por gestores, por partidos, que vão ao encontro desse fim de capacitar pessoas para melhor exercer funções públicas, na minha visão, é algo digno de elogio. Conversamos com o Igor Pinheiro, promotor de justiça do Ceará, que trouxe para a gente aqui o tema Compliance Anticorrupção. Quero agradecer a sua presença aqui e quero dizer que o nosso podcast está de portas abertas para sempre que quiser vir aqui conversar conosco. Bem, foi um grande prazer estar aqui com vocês, porque é fundamental que todas as instâncias, gestão, controle, dialoguem para que possamos construir efetivamente um país mais justo, livre e solidário, como manda a Constituição Federal, e livre da corrupção. Um grande abraço.